ouvintes aqui da emissora. Prazer enorme estar de volta. Prazer todo nosso. Eu já começo com essa pergunta. A gente estava falando sobre Aracaju, mudanças, zona de expansão. O senhor depois se manifestou no intervalo. Aracaju tem jeito. Eu falei, como leigo, claro, que nós temos que destravar a cidade. A cidade está muito travada e tudo é aqui no centro, tudo é no Garcia, tudo é na 13. E, enfim, eu queria a sua opinião. O senhor que foi candidato a prefeito, mas o senhor está vendo tudo isso aí? O senhor será candidato no ano que vem? República já bota suas ideias aqui para o povo. Primeiro, claro que Aracaju tem jeito. Agora, precisamos fazer uma reflexão sobre como que Aracaju terá jeito. Eu tenho dito que com os grupos políticos que comandam Sergipe nos últimos 40 anos, nós não temos saída porque eles estão na origem dos problemas. E eles são condenados por esse passado. E onde é que começa tudo isso? Começa na forma de fazer a eleição. Se a gente for analisar, tem duas práticas que condenam qualquer possibilidade de resgate de uma administração inovadora, democrática, compartilhada para o município de Aracaju e para o estado de Sergipe, com essas práticas das quais esses grupos não podem mais se libertar. Quais seriam essas? Se analisarmos, os financiadores de campanha são os mesmos, e se analisarmos a prática de como tratar a administração pública, com farta distribuição de cargos, com alianças que loteiam os espaços públicos. Então, secretaria é gabinete político partidário e o número de cargos comissionados. Eu me lembro que quando eu era vereador, na administração anterior de Edivaldo, eram 2.500 cargos comissionados. Depois, na administração de João, chegou a 3.000 e Edivaldo estava fora, criticava o fato de 3.000. Hoje se fala em 3.500. Por que isso? Por conta das amarras de toda uma trajetória política desses grupos, que é impossível para essas pessoas administrarem sem distribuírem fartamente cargos públicos, sem o critério da competência, sem o critério de estabelecimento de metas. Então é por isso que Aracaju padece do seguinte mal. Nós administramos ou com obras eleitoreiras ou fazendo remendos em Aracaju. Tudo por conta dessa origem. Então, nós temos em Aracaju um plano diretor que vai completar no próximo ano 20 anos do plano diretor aprovado. E a lei do Estatuto da Cidade diz que por exemplo, Aracaju é obrigado a ter um plano diretor e esse plano diretor precisa ser revisado até 10 anos. Nós já vamos fazer 20 sem revisão. E ele foi aprovado para a realidade do ano 2000. E Aracaju tem evoluído. Eu vi você falando hoje aqui da limitação. Aracaju precisa ser bastante planejado e um plano diretor serve para isso, porque nós não temos muito mais limite de expansão. O município é pequeno e nós não temos mais como crescer. Então temos que usar bem esses espaços que temos. E aí nós precisamos de um plano diretor, nós precisamos de um plano de mobilidade, nós precisamos de fazer a licitação do transporte coletivo, nós precisamos fazer um consórcio para a questão da coleta, ou seja, tudo isso tem que ser programado, um grande projeto para Aracaju. Mas nós não podemos fazer isso porque as amarras do processo não permitem. Então ficamos fazendo obras eleitoreiras pontuais, ou seja, remendos na estrutura que vai inviabilizando cada vez mais o município de Aracaju. Que esse projeto, por exemplo, que a gente acabou de divulgar, que é o Corredor da Emissoras, é um projeto pontual? O senhor acredita que ele não deveria ser feito dessa forma? Dessa forma não. Ele precisa ser feito agora, dentro de um contexto de um plano de mobilidade discutido com a sociedade. Nós precisamos ter um plano diretor discutido com a sociedade. Olha, nós temos aqui, e vocês lembram, vocês são profissionais da imprensa, nós temos aqui um momento, quando eu assumi como vereador em 2009, nós tínhamos, a administração anterior aprovou aqui em Aracaju mudanças do plano diretor de uma ilegalidade absurda, porque o plano diretor é bem claro, você só pode mudar ouvindo a sociedade, fazendo audiências públicas, discutindo. E essas mudanças foram o quê? Mudanças pontuais. Mudaram o gabarito dos prédios na região de Jabutiana, passando para a possibilidade de 16 andares. E isso foi feito no final do ano, naquele momento que os vereadores estão aprovando orçamento, aí empurraram e aprovaram essa mudança de gabarito. Isso é ilegal. Era quem na época? Era Edivaldo. Certo. Aí quando ele foi para a reeleição, foi aprovado em dezembro, em fevereiro já tinha licenciamento de obra para fazer prédio de 16 andares na Jabutiana.
A gente foi para... tentou, o Ministério Público não conseguiu, a gente foi para a OAB resolveu acolher isso e fez uma ação. Nesse período, chamaram então os donos das construtoras, pediram audiência lá com a OAB, nós fomos para lá. A alegação era que eles não podiam ficar na insegurança jurídica. Como insegurança jurídica se nós temos o plano diretor? Insegurança jurídica é mudar o plano ilegalmente, de modo errado, ao arrepio da lei. E aí, mas o que está valendo hoje? 16? Isso findou na justiça, e a justiça aqui em Sergipe disse: está errado, essa lei não pode ser aprovada dessa forma. Nesse tramitar do processo, quando perceberam que não tinha fundamento, que iriam perder mesmo, aí João Alves já era prefeito, eu era vereador. Aí no recesso em julho, chegam cerca de uma dezena de leis convocando os vereadores em sessão extraordinária, que geralmente a imprensa não está presente, o povo não está sabendo de nada. Chamaram os vereadores, quando eu fui ver, recebi na noite anterior, a sessão era no dia seguinte, uma das leis era não mais mudar o gabarito de Jabutiana para 16 andares, mudar em Aracaju. Ou seja, sabiam que aquela lei ia ser revisada e revogada, aí já mandaram a outra, já no governo João agora, para aprovar para o município inteiro, sem discussão nenhuma com a sociedade. Ampliada. E foram aprovadas todas as leis lá, porque o prefeito mandou, e sabe como é a prova, a gente fez a defesa e tal, aprovou a lei. Eu peguei a lei, levei para a OAB encaminhou então para o juiz, pedindo um aditivo, está aqui, olha, tem aquela que é ilegal e essa de maior amplitude, mais ilegal ainda, que foi até na época do recesso em sessão extraordinária, que não pode, tem que ser em sessão ordinária e tem que ouvir a sociedade. Pois bem, aí chegou ao julgamento e o que foi que o juiz aqui definiu? Para tudo. Está tudo errado. Tanto a primeira quanto a segunda lei são ilegais. Foi essa a decisão da justiça aqui. Aí se fez então um recurso, a prefeitura, as construtoras e tal, recorreram para Recife e lá um desembargador concedeu a liminar para que as obras continuassem e até hoje, isso já deve ter uns 6 anos, não foi julgado o mérito, porque se for não cabe outra decisão, não tem. Então é assim, os interesses que são colocados, e aí é preciso ter liberdade, ter independência para fazer isso. Nós já fomos tentados nessa trajetória política. Eu me lembro que quando ganhei para vereador a primeira vez, eu fui procurado para saber se eu tinha dívida de campanha, porque durante a campanha eu não fui pedir recurso, não fui. Aí eu cheguei e disse, uma pessoa vindo em nome do setor, eu disse que não tinha dívida, que eu não faço política dessa forma e não preciso disso. Aí fui tentado mais algumas vezes na eleição, já fui procurado por pessoas que disseram que me tinham como uma pessoa séria, que estava na política e queria me disponibilizar R$1 milhão para que eu pudesse disputar a eleição, eu dizendo que não, eu gastei eu nunca gastei mais de 60, 70 mil reais numa eleição. É campanha sem gastar valores Precisa. E é isso que assusta, sabe, André? Olha, nós começamos a construção de um grupo com essa pegada, com esse perfil. Se a pessoa tiver processo, foi processada por corrupção, não participa do grupo, está fora, vamos fazer desse jeito. E nós começamos. E claro, o sistema não vai acreditar nisso. Não vai acreditar nisso. Mas aí é preciso que as pessoas entendam essa trajetória e a gente aproveita esse espaço para dizer isso. Primeiro, nós nessa trajetória construímos um grupo político que hoje nós temos vereador Américo de Deus, vereador Didi, Kitty Lima, Geórgio Passo, Alessandro, com cargos aqui no estado de Sergipe. Eu tenho certeza que todos esses atuam fora dessa caixinha e com uma prática inovadora na política. É a perfeição? Vai resolver tudo? Não. Mas são pessoas que colocam o exercício da atividade política num outro patamar. E é isso que precisa para a gente sair daquela caixinha que impossibilita resolver efetivamente os problemas e fica só com marketing, com discurso, com essas coisas todas. Então, a gente vem caminhando. E nós fizemos eleições com 40, 30, 20, 50, 60 mil reais para o partido, para eleger todo mundo. E aí tem informações que o povo de Aracaju não sabe. E a gente aproveita para fazer isso. Na eleição para vereador, diziam que o nosso grupo não ia eleger ninguém. A gente elegeu 2. E mais do que isso, nós somos o 3º partido mais votado para vereador no município de Aracaju. Um partido que estava começando. Exato. Aí chegamos agora na eleição de 2018. Vocês sabem qual foi o partido
que teve mais votos para deputado estadual na cidade de Aracaju foi o nosso grupo, quem mais foi votado para deputado estadual aqui em Aracaju. Nós fizemos pesquisa agora recentemente no grupo, e aí existem pesquisas mais diversas que a gente tem acesso, quando a gente faz vários cenários. E um cenário coloca Dr. Emerson, outro cenário coloca Emília, outro cenário coloca Kitty Lima, outro cenário coloca Daniel Garcia, outro cenário coloca Milton Andrade. Cinco cenários. Em 4, nós temos pessoas colocadas ali na disputa. Qual é o grupo político que coloca aqui em Aracaju 4 pessoas do mesmo grupo situadas ali na disputa, na disputa para eleição? Aparecendo com chances, né? Com chances. Então nós temos 4 pessoas. E vocês se sentem mais fortes, então, para 2020? Porque vocês estão com vários nomes aí. Vocês já se entenderam? Já se entenderam? Aí nós estamos sempre inovando na política. E ainda fechando aquele detalhe, nós somos tentados, aí eu tenho vários exemplos, precisaria ficar aqui vários papéis, dizer os exemplos de tentações para que a gente caísse no lugar comum da política e a gente resiste. Eu fui vereador 2 mandatos, eu tenho vários filhos, nunca tive filho nenhum meu em cargo comissionado. Já foi oferecido para mim 18 mil reais em cargo comissionados, que eu indicasse quem eu quisesse, só levasse o número da conta e a documentação. A imprensa sabe funcionário como é. Fantasma. Funcionário fantasma. E eu nunca aceitei fazer esse tipo de prática. E aí, vocês lembram que na campanha para prefeito eu não pude participar do debate, no grande debate, na grande emissora que tem aqui. Quando chegou para governador, eu também não pude participar do debate. A juíza chegou a determinar que era 550 mil a multa se eu não participasse. E a emissora então pressionou os candidatos e 3 retiraram o nome que tinham assinado que eu poderia participar. Aí 3 retirando o nome, eu perderia o direito. E 3 retiraram o nome. No dia do debate, foi assim que aconteceu o debate. Por que será que Emerson Ferreira da Costa não pode participar? Por conta dessa postura fora da caixa, de independência. Hoje, quando se coloca a discussão com relação a candidatos a prefeito, geralmente não coloca o meu nome, pode analisar. E quando falam dos 3 nomes que estão do grupo ligado do Cidadania, é assim, tem o doutor Emílio, tem o empresário Milton Andrade e o doutor Emerson. Mas o seu nome então está à disposição. É possível sempre, que o doutor Emerson seja sempre, desde o ano passado, quando acabou a eleição de 2018, nós fomos dialogar e temos dialogado com o Patriota, temos dialogado com o Milton Andrade, que hoje está afiliado ao Novo, temos discutido internamente, e aí nós estamos inovando. Nós estamos inovando de que modo? O Cidadania tem candidatura, e hoje nós não temos só no Cidadania, nós temos o meu nome, nós temos a deputada Kitty Lima, que poderia ser candidata, e estamos dialogando, e isso é inovador na política. Nós estamos dialogando, temos conversado seguidamente, desde o início do ano que a gente conversa, eu, Emília, Milton, Kitty Lima, Daniele Garcia, na medida do possível, tem conversado, e ela não é filiada ao partido, mas dialoga com esse grupo. E aí nós temos conversado e o Cidadania tem candidato a prefeito. Inclusive, quando houve a convenção municipal, nós aprovamos que o Cidadania tem candidato a prefeito. O meu nome está disponibilizado para isso. Agora, nós estamos fazendo essa construção de grupo, porque a gente entende que o cenário atual, a gente tem chance, se a gente trabalhar corretamente, de ir para a disputa e não para participar. Se for se dividir, complica, né? A divisão aí é ruim. As pessoas estão acostumadas, o dono do partido define quem é candidato aqui é fulano, quem é não sei o que é. E o partido tem dono, doutor Emerson? E nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos com grupo, é um time. Nós somos um time. Mas hoje, doutor Emerson, vamos lá. Sendo muito, eu sei que está muito cedo ainda, vamos ter muitas discussões. De forma recorrente, as pessoas têm me falado, né? Óbvio que eu não sou nenhuma criança, né? As pessoas me falam as coisas para ver se eu dou vazão à informação, porque a gente atinge muita gente. Quando a gente fala, vai para muita gente. Mas aí entra por um ouvido, sai pelo outro, eu dou uma risadinha e tal. Enfim, né? Eu não sou criança e sei quando querem me usar, né? Até porque um homem de 55 anos só se deixa usar se quiser se deixar usar. Mas enfim, a turma fica agora dizendo, não, a candidata vai ser Daniele Garcia com Emília Corrêa como vice. Isso já está batido o martelo entre eles. Existe alguma coisa nesse sentido? Não. Eu fico impressionado como eu vejo profissionais, né, absurdos, mentiras, porque colocam
como se nós tivéssemos dito, ou como se tivesse havido uma reunião. Pouco compromisso, pouco apego à verdade. Aí a gente vai de novo para aquela origem. Né? Vai de novo para aquela origem. Aí a gente vai entender por que determinados profissionais, pessoas até competentes, que têm uma boa escrita e se posicionam dessa forma. Não existe. O que existe é um acordo entre nós, que nós pactuamos, discutamos lá no início. Vamos estar construindo de modo desapegado. Primeiro, item 1. Aqui não é projeto pessoal, é projeto de grupo, de equipe, de time. Primeira coisa. Segundo, vamos constituir um grupo, está isso pactuado. Vamos constituir um grupo, todo mundo junto. Nós vamos definir em função das pesquisas, por isso que nós estamos fazendo pesquisa. Quando chegar lá próximo, vamos fazer pesquisa qual é o sentimento do povo de Aracaju. Quem vai decidir é o povo de Aracaju, dentre nós. E está mais pactuado dentro desse grupo. Nenhum desse grupo que não seja escolhido para ser o candidato a prefeito poderá ser candidato por qualquer outro partido ou agrupamento. Ou seja, se não for um consenso entre vocês... Pronto. Isso é o que está pactuado, está todo mundo fechado nessa ideia e eu tenho certeza que ninguém vai sair desse grupo e nós vamos chegar no dia lá próximo da eleição, que não é momento agora, a gente vai estar ouvindo e dialogando permanentemente. Agora, o fato é, Dr. Hermes Ferreira da Costa está com o nome disponibilizado para ser candidato a prefeito pelo Cidadania, a deputada Kitty Lima, o empresário Milton Andrade e a vereadora pelo Patriotas, Emília Correia, fazem parte desse grupo, disponibilizaram e estão fechados nesse acordo. E A Daniela, de alguma forma, falou alguma coisa nesse sentido? Não? Participa, ela discute, ela dialoga. O grupo com quem ela dialoga é esse. Mas, por exemplo, já desde a outra eleição. O nome dela, tipo, não, eu tenho interesse, se for o caso e tal. Está participando ativamente desse grupo. Está participando ativamente desse grupo. E é óbvio, para que ela venha disputar, ela precisa estar afiliada a um partido político. Claro. Né? Então não se preocupem, né? E na hora certa, que as coisas acontecerão. Qual é o peso de Alessandro Vieira, que é senador hoje, nesse grupamento aí? A voz dele fala mais alto ou tem o mesmo timbre, a mesma tonalidade? Como é que vocês estão, né? Ele lidera esse grupo. Vieira. Agora existem diversas lideranças nesse grupo. E esse grupo tem uma característica, trabalhar como um time, como equipe. Foi um trabalho que nós estamos desenvolvendo na criação desse grupo. Então são pessoas que têm perfil de liderança, são pessoas que lideram e são pessoas que não aceitam essa submissão. Ninguém vai chegar, é tudo dialogado, é tudo pactuado e conversado. Ninguém vai chegar nesse grupo para dizer, vai ser assim. Ninguém vai fazer isso. Então nós temos, por exemplo, ele é o presidente estadual do Partido Cidadania aqui em Sergipe. Então atua com as prerrogativas de presidente. E aí como é que fizemos? Vamos tratar da organização do partido no interior do estado e eu sou presidente do partido aqui no município de Aracaju. Mas a relação está boa com o senador Alessandro Excelente, Vieira? nunca foi, nunca foi diferente. Mas ele sorri quando você reúne vocês, não? Ele, brincadeirinha, porque comigo, a turma diz, rapaz, só você, Alessandro, você faz a sorte, está sorrindo, e rapaz, comigo ele sempre sorri, eu não tenho problema de cara feia com o Alessandro, até porque cara feia para mim é fome, né? Sempre as pessoas me disseram que eu, assim, sou de poucas palavras, eu não sorrio muito também, sempre me falaram isso. Sempre passou por isso, né? Sempre passei por isso, né? Muito sisudo assim, e tal. Aí eu vejo que o Alessandro, nesse aspecto, ele é até mais do que eu. Não, ele me supera em algumas coisas. Ele é mais sisudo ainda, mas é jeito de ser. Eu entrevistei o senador Alessandro Vieira, uma bela entrevista, inclusive está no nosso podcast. A gente coloca as entrevistas à disposição dos ouvintes, né? Você que me ouve agora, você entra no perfil do Instagram, Notícias Exclusivas, na bio, você clica, vai para o podcast que tem todas as entrevistas, enfim. É uma forma de você ter um banco de dados aí com entrevistas. A entrevista de Alessandro, inclusive, está lá. E ele me disse esses dias, hoje é quinta-feira, eu acho que segunda-feira, né, na CBN, nós conversamos bastante, e ele estava muito otimista com o partido no Estado. Ele acha que tem condições de brigar em 28 municípios dos 75. Sim, já estamos organizados em 40 municípios com diretório e vamos ter candidatura a prefeito em mais de 20 e disputas com bastante viabilidade. Tem pesquisas aí que mostram o posicionamento das candidaturas do Cidadania. Vamos ter candidatura aqui na Grande Aracaju, vamos ter em Socorro o deputado Samuel Carvalho, vamos ter na Barra dos Coqueiros o advogado Herbert Pereira e vamos ter em São Cristóvão o
o candidato vai ser o Coronel Rocha. E aí veja. Grande figura, Coronel Rocha. Grande figura. Veja, por que isso? Porque o partido não tinha como dialogar e lá a estratégia foi diferente. Nós já saímos com as candidaturas postas. Aqui em Aracaju, a estratégia é desse grupo que vai permanecer coeso até o momento da eleição. Vocês estão confiantes na mudança do pensamento do eleitorado, já que se fala tanto em tradicionalismo dos nomes e agora isso foi quebrado na última eleição? Na linha do tempo, sim, os sinais são bem claros, né? Claro que as coisas não mudam de uma hora para outra, mas esses sinais são evidentes. E equívoco muito grande é de quem persiste na velha lógica do coçar para dentro, do eu primeiro, do que eu faço da política um meio de enriquecimento ilícito. Porque as instituições, apesar de todas as dificuldades, elas estão se consolidando como instituições fortes. Então o papel institucional na defesa da cidadania precisa ser preservado. Então o lugar de qualquer profissional que roube é na cadeia. E nesse sentido o Brasil precisa até de leis mais sérias para punir esse tipo de crime. O pacote de crime está passando aí, né? Graças a Deus, então, aumento de penas. Existem as forças contrárias que não querem isso. Por exemplo, na prática mesmo, vamos a um acirramento político. Aqui na capital, por exemplo, o prefeito Edivaldo Nogueira está aí, né, realizando obras de infraestrutura, com recursos, emendas, projetos e possivelmente ele saindo para uma reeleição. Não fica um pouco mais difícil com a apresentação de tantas obras, por exemplo, na capital? Ou isso não incomoda? Vocês vão apresentar os projetos, né, o plano de governo municipal? Veja, é um candidato forte, sem sombra de dúvida. Claro. Nós vamos ter um enfrentamento com a pessoa que, na história do município de Aracaju, que mais tempo ficou à frente da prefeitura. Exato. É a pessoa que tem mais tempo à frente da prefeitura de Aracaju. Já está bom, então. Agora, né? Já chegou, veja só. Então nós temos que ver essa narrativa. Há uma satisfação plena com Aracaju? Não, Aracaju tem muitos problemas. E o povo de Aracaju já está escolado dessa história de obras eleitoreiras. Quem não lembra aqui dos asfaltos colocados, né, por momentos de eleição, dessas coisas todas? Nós precisamos ter uma política permanente, a médio e a longo prazo, e política de Estado, não de governo, e governo que pense em eleição. E uma outra coisa, aqui não se trata nem da questão de honestidade ou desonestidade, aqui se trata de impossibilidade. O prefeito Edivaldo Nogueira se encaixa nesse grupo que está impossibilitado aqui em Sergipe de fazer política que não seja distribuindo cargos fartamente, fazendo alianças em função de resultado de eleição. Né? Se a gente for analisar da época que empresário podia financiar, e se for olhar hoje pessoa jurídica ou pessoa física, são os mesmos financiadores que financiam todos esses grupos. Por que será, né, que tudo isso acontece? E qual a consequência disso? Administra-se para quem? Porque quando se tem esses compromissos dos espaços loteados, essa secretaria vai ser de fulano, essa vai ser de Beltrano, o viés político, por exemplo, saúde, você quer algo mais prejudicado aqui em Sergipe do que saúde? Porque já começa no Estado, Secretaria de Estado da Saúde foi sempre comitê eleitoral, trampolim para eleger pessoas. O senhor é médico, já observou isso, vivenciou isso? Perfeitamente. Não, precisamos profissionalizar a gestão numa perspectiva de política pública e não de política eleitoral. O senhor contrataria técnicos, por exemplo, se o senhor fosse prefeito, para as pastas, para as secretarias, mesmo que esses nomes não tenham sido do seu partido? Com certeza, isso é que é preciso fazer, esse salto de qualidade, que só a construção de uma campanha política com liberdade vai permitir isso. Claro, é natural. Se a gente tem no partido técnicos comprovadamente capacitados para que não tem problema nenhum. Amigos, agora, né? Não vamos ter que buscar necessariamente, isso aqui é coisa mais desmotivadora do que funcionários de carreira, funcionários efetivos. Aí chega um paraquedista ali que não sabe nada daquela... Olha, nós temos casos, a gente dialoga com o servidor público. Tem um caso aqui com a Secretaria de Estado, que nós conversamos na época da campanha para governador, que os técnicos disseram, o cara chegou e disse, olha, eu vim aqui porque o partido tal, essa vaga do partido tal, e me colocaram aqui. O que eu sei fazer é tomar conta de boi e de fazenda. Então vocês continuam... O cara disse isso lá na reunião. Então isso não é modelo de administração pública. Nós precisamos migrar para a democracia participativa, a gente tem que dialogar permanentemente com a comunidade. Hoje, o avanço tecnológico da comunicação permite que você dialogue permanentemente. Nós temos um prefeito aqui em Aracaju
que ele disse, fez uma avaliação, quando acontecia um problema, estourou um cano, teve um problema, levava quanto, ele teve esse cuidado, quanto tempo leva para que a imprensa esteja fazendo isso? Quanto tempo leva para que a imprensa chegue lá? Aí ele chegou e disse, nós temos que montar um esquema de comunicação com a população para que a gente seja informado imediatamente. E quando a imprensa souber nesse tempo, vamos ver, 3 horas para que isso esteja na imprensa. Quando a imprensa chegar, já tem que encontrar a prefeitura lá corrigindo o problema. Presente e resolvendo o problema. E está conseguindo fazer isso. Ou seja, estratégia, né? É trabalhar, mas é trabalhar de modo inovador, a tecnologia hoje permite, de modo compartilhado, dialogando com a sociedade, e de modo democrático, e de modo transparente. Olha aí outro quesito que as pessoas não gostam de falar, da transparência no exercício da função pública. Doutor Emerson, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a sua vida, vamos ter muita conversa ainda pela frente. Com certeza. O nome do doutor Emerson está aí, posto também, um dos nomes desse agrupamento político que tem crescido e que tem assustado, hein? A gente está ouvindo aí, no dia a dia, as pessoas comentando, né? Que é um agrupamento que pode sim tomar o poder em Aracaju, com vistas inclusive à eleição de 2022 para o governo de Sergipe. Por isso também há essa certa união no grupamento, né? Sim, ninguém é louco, né? Que tem essa vamos nos unir para a prefeitura, pensando também lá na frente em 2022. Imprescindível essa união e com novas práticas. Obrigada, doutor Emerson. Eu agradeço. Parabéns pelo trabalho político que o senhor realiza. Muito boa essa conversa. Eu vou para uma musiquinha para encerrar o programa com Maria Bethânia, Cheiro